irmão, olá minha irmã, olá meu amigo. Quero saudá-los com a graça de Jesus e quero neste momento convidá-los à leitura no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Hoje nós vamos ver a oração de Elias atendida diante dos profetas de Baal. A mão do Senhor como conduziu todo aquele momento. O texto está registrado em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do verso 30, onde lemos assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós conhecemos bem essa história de Elias. Ele desafiou os profetas de Baal na presença do Senhor. Os profetas puseram buscar os seus deuses, mas não houve resposta que veio para consumir o altar. Mas Elias usou de diligência do Senhor, da ação do Espírito Santo de Deus, para poder apresentar ao Senhor a sua oração e, segundo a vontade do Senhor, ver o holocausto sendo queimado diante do Senhor. Mas uma coisa eu observo nesta oração de Elias: a primeira coisa que ele fez antes da oração e antes de ter a resposta certa àquela situação em que eles estavam vivendo, eles puderam consertar o altar. Sim, uma das coisas que precisamos fazer antes de buscarmos a Deus em oração é consertar o nosso altar, é colocar a nossa vida diante do Senhor, para que nós possamos ter ousadia, para que em nome de Jesus possamos entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, e apresentar a Ele a nossa oração. Foi isso que Elias fez. Ele consertou o altar e aí se apresentou diante do Senhor em oração. E o Senhor ouviu a sua oração, e todo o povo e aqueles profetas de Baal e todos aqueles que estavam à volta puderam presenciar o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus salvador, o Deus redentor, o nosso Deus. Que possamos também, com os altares consertados diante do Senhor, com as nossas vidas em pé diante do Senhor, buscar a sua presença e ver a sua boa mão a nos conduzir e a resposta da oração vir no tempo certo diante da nossa petição.